Então, gente, esse slide a gente já viu semana passada. A gente já falou sobre alguns aspectos, né, desse slide, dessa figura. Essa figura também envolve processos de transativação, né, em vias de sinalizações, principalmente devido ao fato de serem vias que envolvem células distintas, ou seja, uma que é o músculo, célula que compõe o músculo liso, que depende da, como é que se diz, produção de substâncias e liberação de substâncias de células endoteliais, e muitas vezes essas substâncias que são produzidas pelo endotélio são produzidas através de vias de sinalizações que são transativadas também. Já falamos semana passada sobre a questão, né, da ativação de receptores que aumentam o cálcio, por exemplo, no endotélio, como o receptor de acetilcolina. Já falamos hoje que o aumento do cálcio ativa a fosfolipase A2. Já falamos semana passada da ENOS, ela aumenta a síntese de óxido nítrico. Acredito que também a gente já tenha falado da endotelina sintase, que é a enzima que sintetiza a endotelina, mas o nosso principal foco de hoje seria, ou é, no caso, a fosfolipase A2, para, no caso, a regulação da função vascular, tá, gente? Então, por que a gente está falando de transativação aqui? Porque a gente tem um receptor que faz com que o cálcio aumente na célula endotelial. Só que esse cálcio aqui, na célula endotelial, ele está aumentando e ativando uma via que também pode ser aumentada ou pode ser ativada por outros mecanismos que não sejam somente o cálcio. Lógico que o cálcio é o principal, né, sinalizador intracelular para ativação da fosfolipase A2, citosólica. Mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, geralmente a ativação de receptores acoplados à proteína G no endotélio, né, a gente imagina que o endotélio ele é um tecido vascular, no caso, né, um componente vascular que está envolvido na síntese de, por exemplo, óxido nítrico, né? Isso é clássico para o relaxamento e também de endotelina, né? Muita gente já deve ter ouvido falar, né? Mas, gente, o endotélio, ele é uma fonte, como é que eu posso dizer? É como se fosse assim uma, como é que a gente chama? Uma nascente de substâncias que regulam a função vascular. Mas essas substâncias não são somente substâncias produzidas pela oxonítrico sintase, endotelina sintase, não, gente. São substâncias derivadas do ácido araquidônico, que a gente já viu que é produto da ação da fosfolipase A2, que é ativada pelo cálcio. Meu Deus! Quer dizer que o endotélio ele também sintetiza tromboxano A2? Pode ter certeza. O endotélio também sintetiza PGI2, prostaglandinas, com
certeza. Inclusive, a prostaglandina reduz a contração do músculo liso, enquanto o tromboxano A2 aumenta a contração. E como o tromboxano A2 é uma substância de caráter lipídico, porque ela é derivada, ou ele é derivado, de um ácido graxo, que é o ácido araquidônico, além também da prostaciclina, o PGI2 também ser um derivado do ácido araquidônico, eles têm livre acesso, quando sintetizados no endotélio, às células musculares lisas. Mas, na verdade, eles nem precisam, como é que se diz, atravessar a membrana das células musculares lisas. Porque as células musculares lisas, vasculares, elas expressam receptores para prostaglandinas e para o tromboxano A2. O principal receptor expresso para prostaglandinas nas células musculares lisas é o receptor da prostaciclina, que é a PGI2. E ele é um receptor acoplado à proteína G, que causa o relaxamento. Enquanto que o receptor do TXA2, do tromboxano A2, é acoplado a GQ/11, como a gente já viu lá nas plaquetas, aqui também. Só que aqui é uma célula diferente que vai aumentar o cálcio. Lá nas plaquetas, o aumento do cálcio estimula a fosfolipase A2, também pode estimular a degranulação, né, das plaquetas. Aqui age muito mais na contração, né? Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar, como é que se diz, num patamar em que a gente entende o seguinte, em que a importância desses lipídios bioativos que são dependentes da atividade da fosfolipase A2, principalmente o tromboxano A2 e a PGI2 para a regulação da função vascular, né? Fisiologicamente, é muito importante a gente saber que se a gente toma determinado tipo de medicamento que causa um desbalanço na produção dessas duas substâncias aqui, a gente pode se tornar hipertenso. A gente pode ter consequências, ou pode desenvolver consequências drásticas. E onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar, gente, no sentido de que a gente viu que no endotélio a ativação da fosfolipase A2 vai fazer o quê? Vai gerar ácido araquidônico, e aí a gente vai ter o quê? Formação de tromboxano A2, mas ao mesmo tempo de PGI2. E isso tem que ocorrer fisiologicamente, né, como uma coisa equilibrada. Né? Pesando numa balança, a quantidade disso tem que ser semelhante à quantidade disso, porque a PGI2 faz o contrário do que o tromboxano A2 faz lá no músculo liso. Mas acontece o seguinte, o ácido araquidônico, ele não se transforma sozinho em tromboxano A2 e nem em prostaglandina I2, não. Existe
uma enzima chamada de COX-2, que muita gente aqui já conhece, que é expressa no endotélio. E é ela que, quando encontra no meio do caminho, devido à ação da fosfolipase A2, que foi ativada pelo cálcio, a COX-2 encontra o ácido araquidônico lá no endotélio, ela vai simplesmente sintetizar isso e isso de maneira, o quê? De maneira, como é que eu posso dizer, equilibrada. Mas acontece o seguinte, acontece que quando a gente faz uso exacerbado de substâncias que são chamadas de AINES, ou anti-inflamatórios não esteroidais, um exemplo, nimesulida, que muita gente toma para dor de dente, ibuprofeno. Ah, não, mas o ibuprofeno, inclusive, eu ouvi um profissional da área de saúde há 2 semanas me falar que o ibuprofeno em doses baixas não tem ação, como é que se diz, sobre ciclooxigenase. Eu quase desmaio, quase caio para trás. Enfim. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são inibidores de ciclooxigenases. E aí, a partir do momento que você faz uso crônico desses medicamentos, você inibe essa enzima aqui, e aí você deixa de produzir isso, mas você, lógico, também deixa de produzir isso, né? E aí a regulação da atividade do músculo liso já começa a, o quê? A ser desmontada. Primeiro porque essas moléculas aqui, elas são essenciais para a regulação da atividade do músculo liso, né? E segundo que aqui a gente tem o endotélio, o músculo liso, que compõem o quê? O vaso, gente. Lógico que eu troquei. Eu deveria ter colocado o endotélio aqui e o músculo liso em cima. Mas vamos supor que aqui a gente tenha, por exemplo, uma plaqueta. Já a plaqueta, ela também expressa, como a gente já viu, o quê? A fosfolipase A2. E, ao contrário do endotélio, a plaqueta expressa a ciclooxigenase 1. E a gente viu que a plaqueta ela produz quem? Tromboxano A2. Então, a plaqueta faz parte do nosso sangue. Se você toma muito isso aqui, ó, o que é que vai acontecer? Você deixa de produzir, através do endotélio, prostaglandina I2, tromboxano A2, mas em compensação, tem tromboxano A2 sendo produzido pelas plaquetas lá no sangue, e esse tromboxano A2 vai ativar os receptores no músculo liso, aumentando a contração. Com o passar do tempo, você pode se tornar o quê? Hipertenso. À medida em que você tem um aumento na sua resistência vascular periférica, né, você também pode ter uma redução, o quê?
da sua perfusão renal, não é isso? E essa redução da perfusão renal pode causar mecanismos, pode induzir mecanismos compensatórios em relação aos rins. Esses mecanismos compensatórios em longo prazo fazem com que, através de outras vias de sinalizações que eu não vou entrar em detalhes, você também possa, além de hipertenso, se tornar, fazendo uso prolongado desse tipo de medicamento, um paciente que tem ou desenvolver insuficiência renal crônica. Tá? Além disso, a chance de você obstruir seus vasos de pequeno calibre, a exemplo de coronárias, e desenvolver o quê? Um infarto, aumenta. Por quê? Porque você vai ter o quê? Você vai ter redução na síntese disso daqui, ok, pelo endotélio, e aumento da agregação plaquetária. Aumentou a agregação plaquetária por conta do tromboxana 2, que é quem está prevalecendo no vaso. Lógico que você vai ter formação de trombo. Trombo é a formação anormal e desnecessária de coágulo. Se isso acontecer numa coronária, você pode ter uma obstrução e isso pode gerar uma insuficiência coronariana e evoluir para o infarto. A mesma coisa pode acontecer como aconteceu com o Louro José, né? Essa semana, pode evoluir para um acidente vascular encefálico. Né? Então, o que eu estou querendo dizer, gente, é que é muito importante a gente entender que essas moléculazinhas que a gente está estudando, essas vias de transativação, elas são importantes não só para a gente saber como tudo funciona no nosso organismo, mas também como profissional da área de saúde e também como pessoas que somos seres humanos que cometem, erros, né? Principalmente a automedicação, né? Que esses medicamentos aqui, nem vou falar dos corticoides. Nem vou falar dos corticoides. Esses aí eu nem vou falar, porque senão só para amanhã. Mas que fazer automedicação com anti-inflamatório, independentemente de qual seja a classe, mas estou falando aqui dos AINES, é algo muito perigoso. Né? E o que eu acho muito mais perigoso ainda é você ter propaganda na televisão de medicamento, por exemplo, como o Advil, né? Enfim, com esses fármacos, com esses, como é que se diz, componentes que podem, por uso indevido, causar tudo isso. Enfim, mas o que eu acho que o meu objetivo mais, como é que eu posso dizer, que eu queria chegar mesmo, onde eu queria chegar, era nessa revisão, que eu achei bastante importante, né? Eu mostrei essa questão das transativações das vias, da importância das fosfolipases, mas, gente, essa é uma revisão que foi publicada na Nature em 2012, mas ela fala sobre uma rede, né, de sinalização de transativação de fosfolipases que está envolvida na fisiopatologia do câncer. E olha essa figura, gente. Olha essa figura. E aí, quando vocês
observam o título da nossa aula e vocês também começam a olhar para cada parte desta figura, vocês vão entender o porquê do título da nossa aula. Por quê? A gente está falando de transativação de vias de sinalização, ou de sinalizações de receptores, né? De sinases, de fosfolipases, né? E aí, quais são ou quais foram os principais receptores que a gente estudou? Receptores acoplados à proteína G. Olha um exemplo aqui, ó. Receptores tirosina sinase. Olha um exemplo aqui, ó. Foi, gente? Esses foram os principais tipos de receptores que a gente estudou. E eles estão envolvidos, como a gente viu, principalmente esses aqui, na fisiopatologia do câncer. Mas a gente estudou uma coisa bem direta, né? Achando que só isso daqui estava envolvido, por exemplo, né, no desenvolvimento do câncer e de metástases. Mas quando eu falo de transativação, não é só aquilo que eu mostrei para vocês, até a regulação da função vascular, não. Gente, olha quanta seta tem essa figura. E olha para onde tudo isso vai e vem. Olha que esse receptor acoplado à proteína G, ele é ativado, mas que a ativação dele, se você olhar para as setas, é dependente da ativação desse receptor tirosina sinase. Onde é que diabo esse professor quer chegar? Olha o que tem dentro dessa célula. Gente, muita coisa que a gente já viu. Tem o quê? Fosfolipase C, beta. Fosfolipase C, gama. Lembra que eu falei que a fosfolipase C, gama é ativada por receptores tirosina sinase? O que é que tem aqui também? Fosfolipase A2, ácido araquidônico, ciclooxigenase. Gente, ciclooxigenase. Prostaglandina, sim. Leucotrienos, que a gente achava que só estava envolvido no processo de cronificação da inflamação e no desenvolvimento de doença respiratória. Não. Olha para onde é que eles vêm. Para fora da célula. Mas o que é que esses senhores vão fazer para auxiliar na fisiopatologia do câncer? A gente vai falar daqui a pouco. Prometo que eu estou perto de terminar. O que eu estou querendo, gente, é que a gente entenda. Eu estou querendo, quem tiver interesse, eu posso, lógico, passar esse artigo para que a gente fale melhor, né? Aliás, para vocês entenderem melhor esses processos. Eu só estou querendo mostrar para vocês, né, que tudo que a gente falou, coisa por coisa, por exemplo, ó, o cálcio aqui aumentando por conta do IP3, né, e do diacilglicerol, né, ativação da PKC, né, a formação do complexo cálcio-calmodulina, tudo isso pode ativar um montão de coisa, né? Que mais? Fatores de crescimento, como fator de crescimento epidérmico, vias, né, de sinases, todas essas aqui são sinases, né? Inclusive, a gente falou de qual tipo de sinase que está aqui na semana passada. Deixa eu ver. Eu acho que de nenhuma. Mas tem, deixa eu ver.
A gente não falou de MAP-sinase, mas acho que a gente falou de RAS, tem RAS aqui. Enfim, mas aqui é um exemplo no caso. PI3, sinase, a gente falou. Ó, a RAS aqui, que a gente falou também. Mas tudo isso aqui está envolvido no processo de proliferação, vascularização tumoral, migração, inflamação, e aí vai ter o quê? Tumor, formação de tumor, no caso, e metástase. Né? Mas eu queria que vocês prestassem mais atenção à questão desse cruzamento entre as setas, que é gerado tanto pela a via ou as vias desencadeadas pelas moléculas que são ativadas, quanto também pelos receptores, que são de diferentes classes, acoplada à proteína G, tirosina sinase, né? Mas esse artigo, essa aqui é a legenda que eu também deixei aqui para quem tiver preguiça de ler o artigo inteiro, ele mostra essa figura aqui que eu achei, ela resume, na verdade, no caso aqui ela mostra uma célula tumoral, né? Aqui uma célula de tecido conjuntivo, e olha a bonitinha aqui que todo mundo acha que regula só a pressão arterial. Gente, célula endotelial está envolvida com tudo quanto é tipo de processo no nosso organismo, inclusive até com câncer. E aí, eu digo que está envolvido com câncer porque ela simplesmente consegue sintetizar fatores de crescimento para o estímulo de vias de sinalizações, fatores de crescimento para o estímulo de vias de sinalizações que aumentam a proliferação dessas células tumorais. E aí, aquelas moléculas que foram sintetizadas, por exemplo, prostaglandinas e leucotrienos, que foram sintetizadas, foram lá para o lado de fora daquela célula que estava lá, né, no slide anterior, eu falei para vocês. O que elas fazem? Estão do lado de fora, mas elas vão fazer o quê? Elas simplesmente podem auxiliar na quimioatração de células pró-inflamatórias que podem liberar citocinas, e essas citocinas elas podem ativar receptores nas células cancerígenas, não é? Essas células cancerígenas, né, ao terem esses receptores ativados, a gente vai ter ativação de receptores acoplados à proteína G, fosfolipase C-beta, PKC, aumento do cálcio, receptor tirosina sinase, fosfolipase C-gama, ativação da PKC também, o que vai levar à ativação da fosfolipase A2, e aí tudo vai virar um círculo vicioso para a geração de mais coisa como essa, porque isso aqui vai ser gerado. Tem fosfolipase aqui nessa célula, fosfolipase A2 também nessa célula que é ativada devido à presença da fosfolipase C-beta, PKC, fosfolipase C-gama, a gama por conta do receptor tirosina sinase, a beta por conta do receptor acoplado à proteína G, mas olha a transativação dessa via com essa, ativando isso, formando isso. E uma coisa vai ativando a outra, gente. O que eu queria que vocês, queria trazer de mensagem para vocês hoje é que a gente não entenda que sinalização celular, a gente entenda, na verdade, que sinalização celular não é uma coisa que acontece de cima para baixo sem olhar para o lado. E que, lógico, a gente começou o nosso curso falando de sinalização parácrina, autócrina, uma célula se comunica com a outra, que seja de forma
parácrina, endócrina, até com ela mesma. Existe até o que a gente chama de sinalização intácrina, não é? A célula ela produz uma substância no interior dela e existem receptores dentro dessa célula, onde essa substância sintetizada dentro dela mesma vai ativar esses receptores. Isso a gente chama de sinalização intácrina, ou seja, a célula produziu uma substância que age dentro dela mesma, tá? E aí a gente está vendo aí que essas sinalizações que estão acontecendo entre esses três tipos de células são sinalizações parácrinas, mas que dentro de cada uma dessas três linhagens de células, né, existem transativações de vias clássicas que a gente estudou separadamente, tá? E que a partir de hoje a gente vai depender também dessas vias e estudar os processos que regulam também outras funções fisiológicas e fisiopatológicas do nosso organismo de forma conjunta, ou seja, que utilizam esses mecanismos de transativação. Então, vamos entender que sinalizar e transduzir mensagem não acontece de maneira independente. As nossas células, elas funcionam e elas sinalizam, que seja para fora ou para dentro, de maneira interconectada. Então, essa transativação de vias de sinalizações é um processo que é muito importante e que, para que a gente consiga entender, a gente precisa, lógico, estudar e aprender cada processo separadamente para depois, quando a gente for estudar os processos de forma estimulando o outro, a gente consiga chegar à moral da história, tendo entendido realmente a moral da história, né? Então, não é aquela coisa bonitinha, uma coisa sozinha acontecendo, é tudo acontecendo ao mesmo tempo e uma coisa dependendo da outra. Tá? Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje era essa, de transativação de vias, de tudo que a gente aprendeu. Tá? Muito provavelmente a nossa próxima aula será sobre, né, a proposta que a gente tinha falado, sobre a questão da Covid-19, em que, inclusive, a gente vai falar bastante sobre esses mecanismos de transativação, né, de vias de sinalizações, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, hoje eu não vou mandar link de presença